Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo mais uma vez com o Evangelho no Lar. É um prazer muito grande para a gente transmitir para vocês todas as quintas-feiras, né, ter esse nosso encontro. A gente também tem a transmissão simultânea no YouTube, no Facebook e no portal Luz Espírita, que é o www.luzespirita.org.br. E no YouTube, né, vocês nos encontram no canal Portal Luz Espírita /Live. Eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e juntos a gente vai apresentar então o Evangelho no Lar. Sempre transmitidos nesses links que eu acabei de falar, todas as quintas-feiras às 20 horas. Pessoal, novamente eu vou fazer aquele lembrete para vocês, né, que querem contribuir com a divulgação do Espiritismo. A gente pede que acessem o canal Luz Espírita no YouTube e também que se inscrevam no nosso canal, porque além de ajudar na divulgação da doutrina, vocês ainda recebem em tempo real todos os lançamentos de vídeos. Então eu vou repetir novamente o endereço para vocês, tá? É youtube.com/portal Luz Espírita, tá? A gente conta com a colaboração de todos vocês. É recomendado que o Evangelho seja realizado uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é que haja essa consagração, esse momento, né, essa união com o plano espiritual, para que a harmonização do lar e a aquisição do equilíbrio espiritual aconteça. Então a gente pede que vocês tenham junto aos computadores, junto de vocês, uma garrafa com água ou um copo d'água, como vocês acharem melhor. Elas então vão ser, depois, né, que a gente lê, que o Júnior comentar a respeito do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre é feita então a fluidificação dessas águas. Então a gente pede que quem tem interesse, né, que coloque ali a garrafa para ser fluidificada. Vamos então, pessoal, serenando nossas mentes, vamos acalmando nossos corações, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade. Boa noite a todos. Vamos então começar tirando os problemas da nossa mente. Por que eu sempre falo isso, né? Tirar os problemas da nossa mente. Porque nós ficamos o tempo todo pensando. A gente está o tempo todo pensando. A gente não abre esse espaço para Deus. A nossa mente é sempre ocupada com os problemas, com dificuldades, com o trânsito, com o dia a dia, com o chefe, com funcionários, seja o que for, com os colegas, com que eu tenho que sustentar a casa, brigas. A nossa mente está sempre em função. A gente não reserva, a gente não poupa a nossa mente de todas essas atribulações. Então, como Santo Agostinho sempre dizia, né, quando era encarnado, terminado o dia, ele deitava e pensava em todos os problemas que tinham ocorrido e fazia uma reflexão. E nessa reflexão ele via os erros que havia cometido, as coisas que ele pode reconsiderar, os perdões que ele vai ter que efetuar. E assim ele dormia descansado e procurando no outro dia não repetir os mesmos erros. Isso nós temos que transformar num hábito, porque assim a gente vai deixar a mente tranquila para poder descansar à noite. Na noite feita para descansar, nós temos que aproveitar esse momento. Nosso corpo
necessita, ele pede. E quando a gente quer ter uma conversa com o plano espiritual, com o nosso mentor, com Jesus, com a equipe superior, a gente precisa limpar a nossa mente para isso. Então, nesse momento, nós vamos esquecer as nossas dívidas, vamos esquecer os nossos conflitos pessoais, os nossos vizinhos que nos incomodam ou que têm atrito, as confusões do trânsito, o dia a dia do trabalho, a correria, as ofensas que ouvimos, as mágoas, os ressentimentos. Vamos retirar tudo isso da nossa mente. Ela vai ficar vazia, limpa. Então a gente cria um espaço onde a gente consegue uma conexão com o plano astral superior. Mas precisa limpar tudo. Precisa agora ficar em silêncio e tentar falar de maneira mais clara e precisa aquilo que necessita. E fazendo isso, nós vamos perceber que muitas coisas que nós necessitamos não era bem aquilo que nós precisávamos. Quando a gente mede as palavras, quando a gente calcula o que vai falar para que seja claro, para que o outro possa entender, a gente percebe que muitas das coisas nós estávamos enganados a respeito daquilo. Na oração é a mesma coisa. Muitas vezes a gente se deita e quer rezar pedindo para Deus para poder nos ajudar, porque nós somos vítimas, né? Sempre somos vítimas. Mas quando a gente vai falar com clareza com o nosso mentor, a gente acaba percebendo que para explicar para ele, a gente percebe que a gente não é tão vítima assim. Muitas das coisas que acontecem, nós mesmos provocamos, nós mesmos fomos intolerantes, fomos severos, fomos rudes, e sempre naquela posição de ressentimento, quando alguém fala alguma coisa pra gente. Por isso que eu sempre peço, quando a gente vai começar nossas orações, que a gente limpe a mente, deixe ela vazia, limpa. Dessa forma a gente pode então mentalizar o nosso mentor à nossa frente e pedir, já agradecendo a proteção. Obrigado pelo alimento que nos foi dado hoje. Obrigado pela conversa, pela palavra amiga que chegou até os meus ouvidos. Obrigado pelo sol, pela chuva. Obrigado por ter um emprego. Obrigado por ter condições de trabalhar. Obrigado por ter fé, esperança. Obrigado por poder fazer a diferença nesse planeta. E muito obrigado por estar nele. Sabedores que somos, que estamos aqui por concessão divina, para podermos ajustar alguma coisa em nosso espírito, aquilo que precisamos melhorar. Devemos sempre lembrar que o nosso corpo físico ele está de acordo com o que temos que passar. A nossa consciência, o nosso limite está de acordo com as necessidades que devemos passar. Então, obrigado, Senhor, por neste momento encarnado eu ter essa condição e que eu possa fazer o meu melhor, dar o meu melhor. E assim pedimos que a nossa casa seja iluminada, que a casa de todos que estão conosco seja irradiada de muita luz, muita paz e muita harmonia, e que possamos nos entender com os nossos familiares, com aquelas pessoas que nós temos conflitos. E se não for possível fazer isso oralmente, que possamos mentalizar paz, amizade,
carinho e conforto, mesmo para aqueles que nos afetam, mesmo para aqueles que falam mal de nós. Desejamos paz, carinho e conforto. Que Deus ilumine suas mentes e que eles possam refletir sobre tudo o que está acontecendo e possam entender o quanto é delicado a posição de cada um nesse planeta, o quanto é importante a posição de cada ser vivo nesse planeta. Muito obrigado pela vida, então, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar encarnado e que a gente faça o melhor. Que assim seja. Vou dar início então à leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, o óbolo da viúva, item 6. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam por não possuírem recursos suficientes. Desejam a riqueza, dizem elas, para utilizar em benefício dos outros. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera por parte de alguns. Mas será que é totalmente sincera e desinteressada por parte de todos? Não existiriam aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, não hesitariam em começar por si mesmos? Permitindo-se alguns prazeres a mais, comprando coisas supérfluas que hoje não possui, sob a condição de dar o restante aos pobres? Essa segunda intenção, que se encontra escondida no fundo do coração de fazer o bem aos outros, pensando primeiro em si, é a que anula o mérito da intenção. O homem que pratica a verdadeira caridade pensa primeiro nos outros, para depois pensar em si mesmo. A beleza da caridade está em procurar no seu trabalho, no emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos necessários para realizar o bem ao próximo. Aí está o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria das pessoas sonha com um meio fácil de enriquecer rapidamente e, se possível, sem esforço. Correm atrás de ilusões como a descoberta de tesouros, o recebimento de heranças inesperadas, o surgimento de uma oportunidade favorável e assim por diante. O que dizer daqueles que esperam que o Espírito lhe auxiliam na busca de coisas desse tipo? Certamente não conhece o sagrado objetivo do Espiritismo e muito menos a missão dos Espíritos aos quais Deus permite que se comuniquem com os homens. Essas pessoas são geralmente punidas com grandes decepções. Abre aspas, ver livro dos Médiuns, questões 294 e 295. Aqueles cuja intenção é desprovida de todo e qualquer interesse pessoal devem se consolar em não poder fazer todo o bem que gostariam. Devem lembrar que a esmola do pobre, que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de qualquer coisa. A satisfação seria grande em poder socorrer amplamente a pobreza, mas se isso não é possível, é preciso limitar-se a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com dinheiro que se pode secar as lágrimas, e não é preciso ficar sem ação por não ter dinheiro. Aquele que quer ajudar o seu irmão com sinceridade encontra 1000 maneiras de fazê-lo. Se não for de um jeito, será de outro, pois não existe ninguém que, sendo normal, não possa prestar um serviço, consolar alguém, aliviar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência que seja útil. Na falta de dinheiro, cada um possui seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma pequena parcela em benefício de seus irmãos mais necessitados.
Ajudar dessa forma pode ser comparado com a esmola do pobre, que dá privando-se do necessário, ou também com as moedas que a viúva depositou no gasofilácio, segundo o ensinamento de Jesus. Gasofilácio significa local onde era recolhido as oferendas. Eu vou passar então para o Júnior para ele fazer um breve comentário. Já para começo de reflexão, eu vou usar uma frase, né, que meu pai dizia: onde comem um, comem dois. Onde come dois, come três. Onde come três, come quatro. Meu pai sempre abria a casa para alguém e era uma alegria para ele. E mais ou menos eu fui criado observando isso na vida dele, né? Que contribuiu para mim, na minha experiência, meu trabalho. Hoje eu sou aposentado. Mas então a gente viveu esse momento de generosidade, mas não é comum. Hoje não é comum. As pessoas, elas veem as outras como invisíveis. Quer dizer, não veem, né? Tratam como se fossem pessoas invisíveis. É comum a gente passar por uma pessoa na calçada, na rua. Às vezes nem é um pedinte, está em desabono, chorando, triste, sei lá. As pessoas passam como se ela não estivesse ali. Nós observamos isso no dia a dia. Qualquer um pode observar isso no dia a dia. Como é que você trata uma pessoa assim? Como é que você olha para o próximo com desdém? Tratando ele como se fosse inferior? Não se esforçou muito, seria isso? Então não faz sentido a nossa oração, né? Agradecendo pelas faculdades que nos foram privadas para vivermos aqui nas melhores condições. Todos nós sabemos que cada um vem bem limitado. Talvez até você soubesse tocar piano numa encarnação passada. Hoje você não sabe nenhuma nota. Tem até dificuldade de batucar. Talvez você fosse um grande cientista e hoje mal consegue escrever seu nome. Limitações às vezes nos forçam a dar o melhor com o que nós temos. Que é mais ou menos isso que o texto está querendo dizer. Quando a viúva deu 2 moedas, após ricos darem verdadeiras quantidades, né, quantias de dinheiro mais elevadas, Jesus explicou para os apóstolos que o dela tem mais valor, porque ela deu tudo o que tinha. É muito comum, no meio da pobreza, os pobres se ajudarem. Eles mesmos se compartilham, porque só quem passa a necessidade entende o que o outro está passando. Então é comum tu ver eles dividindo o cobertor, sentando um do lado do outro para esquentar quem está na rua, né? Ou então dividindo uma refeição. Você não vê isso de uma pessoa que não sabe que isso existe. Ela não percebe isso. Ainda não tem aquela sensibilidade de perceber que o outro está precisando de um alimento. Não só alimento, pode estar precisando de um bem material. Não só de bem material, pode estar precisando de uma palavra amiga. A gente às vezes não quer perder tempo falar com a pessoa. Eu não vou falar porque eu sei que ela vai ficar falando da vida dela, que é um problema. A gente vê isso, né, na neurolinguística. As pessoas que falam dos seus problemas atraem problemas. Não. Muitas vezes a pessoa precisa desabafar, falar aquilo que lhe oprime, que dói no coração. E é um ato de caridade nosso ouvir, né? Os atos de caridade tão pregados no Espiritismo, né?
fora da caridade não há salvação, eles se expressam de várias formas, de várias maneiras. Quem já leu a Missão dos Espíritas, né, entende que tu tem que aproveitar toda e qualquer oportunidade para aperfeiçoar teu espírito. E aperfeiçoar teu espírito muitas vezes está ligado em auxílio ao próximo. Porque não adianta você fazer tudo por si e esquecer que outros irmãos estão na mesma briga, enfrentando as mesmas dificuldades em condições diferentes. Então nós devemos sempre partilhar da boa ação com coragem, com amor, com determinação, com fé. Às vezes, mostrar para o outro como rezar, como botar a fé em primeiro lugar, como ter esperança nos momentos mais difíceis é muito mais valioso, muito mais precioso do que dar para ela aquilo que vai satisfazer o material dela naquele momento. Ensinar ela a como enxergar a verdade, a como não ser uma pessoa dominada, e sim uma pessoa que compartilha, uma pessoa que produz benefícios para si e para outros. Isso tem um valor muito mais expressivo, muito mais significante. E é o que todos devemos fazer, dar o nosso melhor. Não devemos jamais esquecer que estamos num período de transição planetária. Daqui a pouco, esse planeta vai mudar de forma, vai se transformar em regeneração. E aquelas pessoas que não entenderam a vida em comum, a vida em comunhão com os irmãos, a vida em auxílio, a vida em doação, em amor, essas pessoas vão ser transferidas para outros planetas, aonde a condição dela vai auxiliar aqueles planetas que estão num processo um pouquinho mais primitivo. O espírito não retrocede no seu aprendizado, só evolui. Por isso que ele vai numa condição até privilegiada para um outro planeta, mas vai passar pelas mesmas circunstâncias. Então nós devemos aproveitar cada instante e dar o nosso melhor. Dar as nossas moedas necessárias, né? Moedas entre aspas, né? O nosso esforço, o nosso psicológico, a nossa motivação. Dar exemplos de fé, de coragem e de amor. Tudo isso nós podemos fazer, e isso representa para muita gente um momento único, um agradecimento único. Só não podemos nunca esquecer que nós não podemos ser percebidos, né, nesse instante. É o capítulo que a gente está, né? A gente não pode ser percebido. Estamos fazendo isso para que os outros nos notem. Não, a gente tem que fazer isso como se fosse uma coisa natural, normal. E que a pessoa entenda que ela também pode ajudar. Também pode usufruir e ao mesmo tempo usar todas as suas ferramentas e recursos que às vezes ela nem conhecia que tinha. Tão oprimida, tão amarrada que ela estava no meio de pessoas preconceituosas, prepotentes, arrogantes, né? Que é o que nós encontramos por aí. Então as pessoas têm forças que elas nem sabem que têm. Quando eu estava lá no quartel, tinha uma mensagem lá no nosso prédio lá que dizia, né? Dê o teu sangue no treinamento para não derramá-lo no campo de batalha, né? Que dizia que a gente tinha que fazer o melhor no treinamento para ficar preparado, né? E hoje eu já estou aposentado, mas eu me lembro dessa frase aí. E sempre que alguém está se preparando para alguma coisa, a gente diz para essa pessoa: faz o teu melhor. No mundo espírita,
a gente diz para todo mundo, a todo instante, faz o teu melhor, o tempo todo. Não meça esforços, não dê migalhas daquilo que você pode fazer com muita vontade, com muita disposição. Faça-se presente a situação do teu aprendizado, da tua disciplina, do teu estudo. E dessa forma a gente vai conseguir, que nem a viúva do texto, ser reconhecida, não pelos ricos, né, que devem ter dito, só deu aquilo, pelas pessoas, mas pelo próprio Cristo, né? Eu digo que aquela deu muito mais do que aqueles outros que deixaram fortunas, porque ela deu tudo o que tinha. Nós estamos numa escola. Aqui a gente tem que dar o máximo para tentar tirar uma nota melhor. Então façam isso, deem o seu melhor. Com isso eu encerro o meu comentário e vamos então preparando agora, pedindo para que os bons espíritos possam fluir as águas que estão próximos às máquinas, né? E que eles possam derramar lá os remedinhos que nós necessitamos. Lembrem-se, né? Muitas vezes a gente está acamado, está doente, está aleijado, está com problemas. Isso faz parte da nossa vida. Essas são as condições que nós temos e com certeza foram programadas por nós. Tá? Então, vamos abraçar a causa, vamos fazer isso melhor. Então, o remedinho que eles vão colocar não é milagre, né? Milagre do Espiritismo é o trabalho contínuo e diário de mudança e aperfeiçoamento do ser humano, né? Para isso nós temos Reforma Íntima da Joana de Ângeles, né, psicografados por Divaldo, que é muito bom. Prazeres da Alma, né, Dores da Alma. São livros que nos auxiliam muito na nossa reforma íntima. E no Espiritismo a gente aprende isso, né? Não tem milagres, tem mudanças que acontecem com o nosso esforço e o nosso sacrifício, com muita dedicação, disciplina e muito estudo. Então esses remedinhos que eles vão colocar na nossa água, vai ser para acalmar o nosso coração. Pai nosso que estás no céu, caminha dentro da casa de todos que nos ouvem e leva todas as preocupações, enfermidades, temores e proteja todas as pessoas que estão ao nosso lado, nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos dias, nossas noites. Abençoe nossas casas, nossa saúde e tudo que nos rodeia. Provê o nosso alimento e que nunca nos falte a sua presença. Pedimos em nome de Jesus e do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Vamos então à prece do Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todo quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigos dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor,
Derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, e que os bons espíritos estejam conosco agora nessa semana que começa para nós, né? E que a gente possa dar o nosso melhor, que nós possamos fazer o melhor, e para saber o que fazer, que a gente possa estudar, ter disciplina, ter vontade, força de pensamento positivo e muita fé. Que a gente possa fazer a diferença para nós mesmos, nos modificando, criando em nós a sensação de dever cumprido, e que possamos todas as noites ao dormir, conforme Santo Agostinho comentou, possamos fazer uma reflexão sobre o nosso dia, ver os erros que cometemos para não repeti-los no dia seguinte. Talvez um dia a gente possa dormir descansado, vendo que quase não tem mais nada para corrigir. Mas por enquanto, vamos fazer o nosso melhor. Vamos parando aqui, modificando ali e agradecendo a cada dia na qual nós somos presenteados com uma nova oportunidade de dar sequência a essa vida, tentando fazer o seu melhor. Que assim seja, que todos tenham uma excelente semana, que todos possam dar o seu melhor, agradecendo tudo que tem, valorizando tudo que tem, mesmo que tudo que tenha seja muito pouco, faltando, né? Mesmo que seja de forma incompleta, mas isso é o presente que nos é dado para que a gente possa daí dar o nosso melhor e obter a redenção e o perdão de muitas encarnações dentro de erros e acertos, e assim ajustarmos o nosso espírito numa melhor condição, para que depois possamos, ao retornar ao nosso verdadeiro lar, sermos coroados com abraços de amigos e um descanso, um lugar de paz, de amizade, podendo reencarnar no futuro num planeta de regeneração, que seria muito bom. Desejo a todos então uma excelente semana, que a casa dos senhores seja abençoada, iluminada e repleta de luz. Que assim seja até quinta-feira que vem, às 20 horas. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br